Olá, meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e a gente vai falar tudo com você hoje sobre estratégias para evitar o efeito sanfona. Então vamos lá, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez com a minha parceira de sempre, a doutora Patrícia Sempre. Santiago, para falarmos aí as 7 estratégias para evitar o efeito sanfona, doutora Patrícia. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente sempre fala de como perder peso, né? Como você emagrecer. E aí, mas me conta, como fazer para depois de você conseguir emagrecer, como é que vai, quais são as estratégias que você tem que utilizar, né? Colocar em prática, né? Para que você consiga manter o peso, né? Porque a gente fala, muda de estilo de vida, Faz muda de estilo isso, de vida, emagrece, toma remédio, faz né? dieta. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu gosto sempre da pergunta, né? Doutora Patrícia, emagreci. E agora? E agora, doutor Fábio? Perfeito. Então, para dizer para os nossos seguidores aí, os nossos ouvintes, quem nos segue, que nos assiste nesse momento, nós listamos aqui, criamos as 7 principais estratégias para evitar o efeito sanfona. Mas, para começo de história, vamos explicar para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, o que é o efeito sanfona. A senhora pode falar um pouquinho para a gente? Sim, vamos lá. A gente sempre procura querer emagrecer por conta que você quer saúde, né? E aí a maioria das pessoas, elas emagrecem, mas tem uma dificuldade em conseguir fazer com que você mantenha esse peso. E o efeito sanfona é você, mais precisamente, de forma direta, é você emagrecer e engordar. Emagrecer e engordar. O efeito sanfona, né? Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Então, uma grande dificuldade, é uma grande pergunta que eu recebo no meu consultório todos os dias. Doutora, esse tratamento é muito bom, mas como eu vou conseguir manter após o término do tratamento ou eu após eu emagrecer? Como fazer? Perfeito, perfeito. E só endossando aí esse conceito do efeito sanfona, lembrando que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Então, se a pessoa fez alguma estratégia de perda de peso, chegou lá no final, ela abandonou tudo e voltou para o status que ela era anterior, é normal que ela ganhe peso novamente. Ela acaba abrindo o leque da sanfona, né? E trazendo aqui para a cirurgia bariátrica também pode ocorrer o efeito sanfona. Que o que é o Sim. sanfona? O paciente fez a cirurgia, emagreceu, começou a engordar novamente. Então, esse timer é maior, mas também é um efeito sanfona. E esse efeito sanfona é exatamente por conta da doença crônica. Isso Certo? mesmo, isso mesmo. E nós listamos aqui para vocês as principais não, são 7 estratégias que nós julgamos necessário e importantíssimo para que você siga. Isso vai te auxiliar na manutenção do peso depois que você emagrecer. Eu vou listar aqui para vocês as 7 e nós vamos desenvolver uma a uma aqui ao longo desse podcast para que vocês possam entender e depois colocar as dúvidas de vocês. E pontuando aqui, a gente colocou de forma prática para que você consiga aí aplicar isso no seu dia a dia, tá? Começar a fazer hoje. Começa a fazer hoje para que Isso. você mantenha esse peso. Esse peso que você perdeu. O primeiro é desenvolva um plano alimentar equilibrado. A segunda estratégia, mantenha uma rotina de atividade física. A terceira estratégia, aprenda a lidar com as emoções negativas. Isso vai muito pelo que a senhora estuda muito, a parte de neurociência, né? Monitore o seu progresso e adote uma abordagem de longo prazo. Evite comportamentos alimentares compulsivos. Outra estratégia, envolva-se em comunidade de apoio. Isso é muito interessante, esse tópico aqui. E o último, procure ajuda profissional se necessário. Tá? Sim. Então, esses são os 7 tópicos que nós vamos discorrer hoje aqui. E eu queria que a senhora começasse... Nós já falamos, né, outras vezes aqui sobre o plano alimentar equilibrado. Então, vamos passar um pouquinho para os nossos seguidores o que seria por alto esse plano alimentar equilibrado, para que a gente possa entender melhor. Tá. Um plano alimentar equilibrado é que você não vai, nem eu, nem você, eu acredito que ninguém consiga passar por longo período ou para o resto da vida dentro de uma dieta ou um cardápio
altamente restritivo. Então, você precisa trabalhar aí um equilíbrio, por conta que você precisa, sim, de proteína, ela é essencial. Você vai precisar, quando eu falo proteína, pessoal, quem não sabe, proteína é ovo, carne, peixe, frango. Você precisa aí consumir os lipídios, né? Lipídios você encontra em frutas como azeite, como as castanhas, você encontra nos azeites, azeite de óleo de oliva, abacate também é uma fruta que tem bastante lipídio, e você precisa fazer o consumo dos carboidratos. Mas aí a gente tem uma grande ressalva aqui, um grande ponto a ser trabalhado. Quando nós trabalhamos um paciente que está obeso, ele precisa, é como se fosse repetitivo, mas a gente está trabalhando com a obesidade, você está trabalhando aqui numa busca, porque hoje, a gente lembrando aqui, deixa eu fazer aqui um parênteses, que a ONU, ela relata que até 2025 nós vamos ter 700 milhões de obesos no mundo. Isso é muito grande. Isso é alarmante, isso é uma pandemia. E ela é uma pandemia silenciosa, porque é uma doença crônica e não aguda, como o Covid, mas ela mata muito mais todos os dias. Porque associada a essa obesidade, você vem aí várias doenças, diabetes, pressão alta, dislipidemia, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, doenças degenerativas como Alzheimer. Alzheimer, ela é uma doença que tem como fator de risco alto consumo de carboidrato devido à glicose. Então, nós temos que atentar que carboidratos, devemos comer? Sim, devemos comer carboidrato. Mas você deve evitar carboidratos como açúcares, carboidratos finos. Farináceos que tem nos biscoitos, que tem aí... mas doutor, eu não gosto de comer arroz integral. Tudo bem, não precisa comer todo dia arroz integral. Um dia você vai fazer o consumo de arroz integral, outro dia você faz o consumo de um purê de abóbora, outro dia você come só a batata, ou só o feijão, ou você come só a mandioca, né? Então você vai fazer, não precisa repetir a mesma coisa todo dia. Você deve fazer sim uma dieta, um cardápio equilibrado, onde vai conter ali esses alimentos, né? E aí de forma com que dentro da tua realidade, dentro dos horários que você consegue praticar, consumir, né? E dentro da sua rotina, ela precisa ter dentro da tua rotina que você goste. Está adaptado à sua rotina, horários de alimentação, sim, paladar e tudo mais. Só para ver se eu entendi então, doutora, eu inicio um processo de emagrecimento, eu tenho uma ação bem intensa, provavelmente uma dieta bem restrita, porque sem restrição de caloria é mais difícil ter peso, ter perda de peso. Então eu inicio o processo com uma restrição intensa, de repente cortando algumas coisas mais do que a outra, dependendo do perfil de cada paciente e de cada necessidade. E depois, quando eu estabilizo, eu preciso manter uma alimentação equilibrada. Não precisa ser tão restrita quanto era lá no início, mas eu preciso de um equilíbrio. Seria mais ou menos isso? É, mais ou menos, mas eu não preciso necessariamente iniciar com uma dieta restrita, altamente restrita. Por quê, doutora? Ela precisa sim, para você emagrecer, você tem que ter um pequeno consumo de calorias durante o dia. Tem um déficit calórico. Mas a gente não precisa, você pode fazer um café da manhã, eu não diria que você está passando fome nesse. Você vai comer uma proteína, você vai colocar um carboidrato e você pode colocar uma fibra. No seu almoço você vai comer o carboidrato, você pode comer uma porção maior de proteína e vegetais. Fazer a sua última refeição mais próximo, mais cedo possível, ali às 19, 18 horas, porque é suma importante que você evite fazer alimentações tarde da noite. Tá? Uma outra estratégia que você pode fazer, um bom café da manhã, um almoço, e aí começar a trabalhar um jejum intermitente, é uma outra abordagem, onde você não vai ter uma dieta ali restrita, um cardápio restrito. Você vai trabalhar o equilíbrio e, principalmente, lembrar do seu consumo à noite devido à cronobiologia que nós não podemos esquecer. Né? A nossa fisiologia ela vai ser responsável ali. Então, você precisa trabalhar esse pequeno não, na verdade, evitar o consumo à noite se você quer emagrecer. Então, se você tira esse jantar, né, e coloca aí uma refeição muito mais
de tardezinha ali. 17, 18 horas, no pôr do sol, né? No máximo, ou você pode trabalhar para você fazer. Se você faz. Doutora, Patrícia, eu consumir ali 10, 11 horas da noite e eu tô acima do peso, a primeira coisa que você deve fazer é trazer na primeira semana essa refeição para as 20 horas. Na semana seguinte, você traz para 19 horas. E na semana seguinte, na terceira semana, você já traz para 18 horas. Então, você vai trazer em adaptação para que você se programe e consiga manter. Então, isso é um plano equilibrado alimentar. Um plano. Não é só qualidade, quantidade, inclui horários. Sim, aí você traz. Se eu fazer um café da manhã, fazendo consumo de ovos, comendo um pedaço de abacate ou uma fruta e tomando uma fatia de pão integral. Você ali você tem a proteína, você tem ali o carboidrato, você tem ali os lipídios do abacate, então você ali tem uma refeição com macronutrientes completa. É diferente de você simplesmente pegar um café com pão ou um salgadinho e comer de manhã cedo. Ou pegar só um achocolatado, pegar o chocolate, colocar lá, bater com leite e fazer o consumo. Então, olha a diferença, né? Então, a gente tem que trabalhar em proporções dentro da realidade de cada um, mas obedecendo ali a composição com equilíbrio em quantidades. E aí você tem que trabalhar as quantidades. Lembrar que sua refeição principal é o café da manhã. Por quê? Porque é no café da manhã que você vai ter a maior produção de GLP-1. Essa produção de GLP-1, ela vai trazer você durante o dia uma maior saciedade e com isso ela vai trazer um equilíbrio da sua glicemia. Perfeito. Isso é cronobiologia. Pronto. Então, o equilíbrio, um plano alimentar é dividido entre os macronutrientes, entre os horários de alimentação e entre as quantidades. As quantidades a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é a questão da compulsão. Sim. No item compulsão a gente vai falar sobre a quantidade. Sim, e a gente precisa lembrar que esse plano, muitas vezes, eles precisam ser personalizados, Sim. né? Por conta que cada pessoa, ela tem uma rotina. A gente não pode dizer se você vai querer comer uma crepioca, se você vai comer um ovo, integral. Se você vai comer um pão integral. Poxa, eu não gosto de pão integral, então eu não vou conseguir fazer. Não, você tem que procurar realmente trabalhar algo personalizado. O ovo no café da manhã, que eu mais escuto. Então, a gente tem outras... Frango desfiado. Delícia. Como uma salada de fruta de whey protein. Então tem muitas estratégias que Faça um sanduíche de patê de atum. Então, tem várias coisas que você consegue fazer para que você trabalhe esse consumo proteico no café da manhã e em todas as outras refeições. Ele precisa ser personalizado com o seu poder aquisitivo, com a sua cultura, com os seus hábitos, para que você consiga adequar e permanecer fazendo. Muito bom. É importantíssimo permanecer fazendo. Isso. É que nem a senhora falou no início da fala, não adianta você fazer muita restrição que você acaba não conseguindo dar sequência naquilo. Sim. Mas quando eu falei a questão no início de uma estratégia, é porque realmente no início de estratégia precisa ter essa redução, precisa ter essa divisão, como a senhora falou, mas a gente precisa ter a restrição calórica, senão não acontece a perda de peso. Não. Quando você vai trabalhar com a parte de farmacoterapia, com o paciente que vai... Farmacoterapia é o uso de medicação para o paciente que é obeso e precisa dessa medicação. O paciente, ele vai, sim, fazer aí a redução do consumo de alimentos, ele vai ter menos fome, tá? Então, esse paciente, ele vai comer uma quantidade... Naturalmente, ele vai comer menos. Né? Isso. Aí quando ele termina, não que ele possa voltar ou deva voltar a comer como ele comia antes, mas ele precisa achar esse equilíbrio. Ele precisa ser orientado para trabalhar dentro desse equilíbrio. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala restrito, ele está mandando eu fazer uma dieta restrita. Não. Vou tirar 100% do meu carboidrato. Não é bem por aí. Não, porque muitas vezes você sem orientação não faz o consumo de água, você está acima do peso. A primeira coisa que vão dizer que quando você está se sentindo mal, visão turva, é que você está fazendo uma hipoglicemia porque você não toma café. E muitas vezes é uma hipotensão postural devido ao pequeno consumo de água. Ótimo, doutora Patrícia. Muito, muito, muito esclarecedora essa conversa. Eu estou sentindo aqui que está falando alguma coisa diretamente para mim aí, hein? Não sei não. Pessoal, eu acho que ele está dizendo que ele não faz tudo. Pense num paciente que não faz tudo que essa médica dele manda. Ele quer discutir os casos. Faço tudo mais um pouco. Vocês estão por fora. Agora isso aqui a senhora não me pega, não. Mantenha uma rotina de atividade física. E aí?
Essa aí é todo dia O quê? que eu faço atividade física. Ah, tá. Todo dia ele faz atividade física. Faz, pessoal. Ele faz todo dia atividade física, e isso é correto, né? Ele tem realmente esse hábito, porque o Sim. paciente, né? Você pode falar aí melhor. Não, isso é uma das coisas, assim, sobre atividade física, o que é muito importante a gente falar, eu já falei isso em algumas outras situações, me chamou muita atenção uma vez uma reportagem que eu li, que ela falava que atividade física não emagrece. Mas como atividade física não emagrece? Todo mundo sabe que atividade física emagrece. Aí eu fui ler o contexto, né? Fui ler a reportagem. E na reportagem eles falavam que de nada adianta você ir para uma academia e gastar 1.000 calorias na academia, chegar na sua casa, comer uma macarronada com 1.200 calorias. Então, assim, o seu déficit calórico ali não aconteceu, então você está no 0 a 0, ou até passou, nesse caso específico até passou. Então é com esse conceito que a reportagem queria falar, e faz muito sentido, que a atividade física não emagrece. A atividade física ela ajuda a manutenção de peso corporal, ela ajuda a manter a saúde, mantém os níveis glicêmicos, mas emagrecer não emagrece. Inclusive tem alguns estudos que mostram isso. Depois a gente pode falar, tem o exemplo dos ratinhos, 3 ratos que comiam. Você quer espirrar também? Não. Tá. Então, os 3 ratinhos que um comia, outro dieta atividade física. Então, eu não vou citar esse exemplo aqui não, para não estender demais. Sim, mas a gente pode lembrar que uma coisa importante é que o consumo de atividade física, você pode fazer atividade física, praticar atividade física, mas como o Dr. Fábio falou, se você não tem ali uma alimentação equilibrada, se você tem ali uma insulina elevada, uma resistência à insulina, você vai dificultar essa redução desse peso. Ela é fantástica, a atividade física é fantástica exatamente para esse ponto aqui, evitar o efeito sanfona. Evitar o efeito sanfona. Isso, ela é fantástica para isso, porque você tem um gasto calórico maior e você acaba te ajudando a manter o peso. Sim. Certo? E determinadas atividades físicas são melhores em detrimento de outras e vice-versa. Por exemplo, para perder peso absoluto na balança, as atividades de cardio são muito boas, mas ali você acaba perdendo massa magra. Sim, Então cataboliza. você está catabolizando, você está baixando na balança, mas às vezes você não está perdendo uma massa gorda tão significativa. Mas é interessante a gente lembrar que por conta que às vezes as pessoas acham que não se perde peso fazendo musculação. E você faz sim essa perda de peso por conta que quanto mais músculo, melhor vai ser também essa queima, entendeu? Esse consumo de gordura. Muitas pessoas acham que a musculação ela não ajuda a fazer essa perda de peso, né? E pelo contrário, ajuda sim. Você não vai fazer ali atividade física com altas cargas, né? Então você precisa fazer pequena carga com grandes repetições para te ajudar. Até por conta que essa musculatura, esse músculo, né? Ele vai ajudar e vai ser uma grande contribuição ali na queima, né? No consumo de gordura, né? A senhora tocou aqui numa situação bem interessante. Que sempre é uma dúvida também do paciente. Qual que é a melhor atividade física? O cardio ou a musculação? Você faz atividade física? Qual a melhor atividade para que eu perca peso? A melhor atividade para você perder peso é a atividade que você goste de praticar. Faça uma atividade que traga prazer, que traga satisfação em se exercitar. Faça uma atividade onde você vai conseguir manter de forma regular essa atividade física. Outra dica, não comece fazendo uma maratona, começa fazendo pequenos tempos, né, de forma contínua e regular. Isso vai ajudar você a criar um hábito e manter a prática de atividade física. É interessante lembrar que o gasto energético total, todos nós temos o GET, que é o gasto energético total, e o gasto energético total, ele se baseia em quê? Ele se baseia na taxa metabólica basal, mais o que você utiliza durante o dia, mais a sua atividade física e a termogênese da alimentação. Então, esse balanço aí para a pessoa fazer a perda, a redução e o emagrecimento, ele tem que ser negativo, né? Ou ali dentro, ali batendo ali no igual, né? Ali, manter ali no 0 a 0 para que você não consiga fazer esse reganho de peso. Mas se você fecha seu gasto energético ali acima, positivo, se você tem um balanço energético positivo, infelizmente, você vai entrar no efeito sanfona. Exatamente. E a atividade física ajuda você a gastar mais energia. Então, a melhor atividade física é aquela que você gosta de fazer ou aquela que dá
para você fazer. Lembre-se que a atividade física associada a uma alimentação equilibrada é um remédio. É um ponto bem estratégico. Por isso, eu acho que ele fica Tão evidente, tão né? evidente no primeiro, os dois principais tópicos aqui, né? É porque não precisa de muito, né, doutor Fábio, para fazer? Não. Não precisa E de quanto muito. tempo de atividade física eu devo fazer e quantas vezes na semana? Para você manter o peso, já tem estudos mostrando que você precisa fazer 3 vezes na semana, 16 minutos. Olha. Não precisa passar 1 hora, você precisa fazer 16 minutos com uma dieta, com uma alimentação equilibrada, né? Fazendo 16 minutos, mas sem falhar. Mas não é 16 minutos eu parando ali e mexendo no celular, olhando, fazendo um selfie. Tirando foto na academia, né, doutora Patrícia? Tá, eu só faço minha foto depois que eu termino meu treino, hein? Tá bom, bora lá. Vamos lá. Bom, meu treino dura 45 minutos todos os dias. O meu dura 40, pessoal. 5 ele passa tirando a foto. Eu não tiro foto, quem tira é o personal. Mas vamos lá. Vamos adiante, então. Então, veja bem, nós estamos construindo uma base, uma alimentação saudável com estratégia de atividade física também, importantíssima, né? Terceiro ponto. Aprenda a lidar com as suas emoções negativas. E eu vou mais longe um pouquinho do que, tá? Negativas e positivas. Sim. Porque nós comemos com emoção. Muitas vezes você tem a comida como uma compensação. Eu tô muito triste hoje, aconteceu aquilo, e eu tava muito estressada, muito bom eu ir para casa, e no caminho eu sempre falo, para mim até falei hoje para uma paciente, né, a gente estava conversando, e eu falei, eu quando eu tô estressada, eu já vou dirigindo, já pensando naquele, Dulce, faz por favor aí um brócolis no vapor com uma cenoura cozida. Claro que não, pessoal. Ninguém faz isso. Né? Quando você está estressado, muitas vezes, você pode estar ali, não ter essa vontade e não ser um alimento, não utilizar a comida como compensação. Mas muitas vezes você sim pensa em cortisol elevado, ele faz o quê? Libera endocannabinoides. Endocannabinoides vai querer fazer o quê, doutor Fábio? Comer alimentos hipercalóricos. Né? Hedônicos, sabores hedônicos que compensam. Sabores hedônicos, onde você vai ter a sensação, aquele alimento, ele vai te dar a sensação de prazer, de compensação. O outro extremo, nossa, hoje eu tive um dia foda. Bom pra caramba, consegui render tudo que eu tive. Eu mereço uma pizza. É isso mesmo. Então, é controlar as emoções, negativas e positivas. O que a gente quer falar com isso? Nós acabamos compensando ou as nossas vitórias ou os nossos fracassos através da alimentação, descontando isso. Hoje é muito natural socializar através da alimentação. Você encontra um amigo seu, o que a gente vai fazer? Vamos jantar. À noite, tarde da noite. 10, 9 horas da noite você sai de casa para jantar. Quer dizer, naquele dia ali já ferrou, você já não dorme. Tu pode até fechar os olhos a noite inteira, mas você não aprofunda nas fases do sono. Teu cortisol vai estar sempre lá em cima, vai te atrapalhar a emagrecer. E uma má digestão, pessoal. Ou vai te fazer com que você ganhe peso. Ontem eu tava vindo de São Paulo, cara, numa viagem lá, no curso que nós fomos, e aí não tinha comido, não tinha jantado cedo, e chegamos lá, você viu lá, quase 10, né, 10 horas no aeroporto, e corre pra ali, Fábio, eu não vou comer aquele salgadinho do avião, vamos correr rapidinho, vamos comprar alguma coisa. E aí tinha um sanduíche, pão, a carne desfiada, a carne de costela, a cebola e tomate dentro, sem molho. Rapaz, eu comi aquele sanduíche, eu cheguei, como é que eu tava quando eu falei pra ti? Tava ruim, não conseguiu dormir no avião. Cara, eu não consegui dormir, eu tava rotando, parecia que eu ia vomitar, né, por conta que mas sabe qual é? Não é por conta que o sanduíche estava ruim, não, estava estragado, estava gostoso. O problema é o hábito de não comer tarde da noite. Exatamente. Né? Então, o hábito do que você tem de não comer, que é um momento que nosso corpo não foi feito para estar fazendo digestão tarde da noite.
Olha, nós somos da era, vamos puxar aqui a era paleolítica, que eu já comentei, né? As pessoas, os homens das cavernas, eles não ficavam ali, não tinha restaurante, não tinha iFood, não tinha televisão. Não tinha internet para o cara ficar ali no celular até 8, 9 horas da noite e depois ir comer, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, então isso aí dificulta muito. E quando você cria o hábito, e é impressionante, quando você vai fazer, o seu organismo vai pesar, porque ele não está habituado a fazer digestão tarde da noite. Se você não faz, você perdeu o hábito. Só que as pessoas vão cultivando esse hábito de fazer e passam a nem sentir. Quando você fala para o paciente que quando ele come tarde ele não dorme bem, aí ele vem para você, mas doutor, eu durmo bem. Aí eu falo para ele, você pode até passar a noite toda com os olhos fechados, mas dificilmente você vai conseguir aprofundar nas fases do sono para poder entrar naquela fase do sono reparador, que é a fase do sono zen. Sim. Tá? Então esse paciente já acorda fadigado, já acorda cansado, às vezes de mau humor, e nem sabe por que acordou desse jeito, porque passou a noite inteira dormindo. Então, comer tarde é complicado. Tá? Então a gente precisa aprender a não se alimentar tarde da noite. Até porque quando você se alimenta muito tarde, não tem um bom sono, você vai inibir ali, tá? Por conta que quando nós estamos dormindo, nós produzimos um hormônio chamado GH. Esse hormônio é sim um hormônio do crescimento, mas ele não age somente, tá, doutor Fábio, né? Na parte do crescimento. Ele trabalha no nosso sistema imunológico. Então, você que faz alimentação muito tarde da noite, e aí você apresenta, gripa muito fácil, né? Evolui com corrimentos, às vezes é mulheres, evolui com dermatites. Então, seu sistema imunológico, você está inflamada. Você está inflamado. Você precisa avaliar não só um ponto. O nosso corpo não tem só um sistema. Não. São vários. Então, você precisa, às vezes, uma simples mudança em você mudar, alterar o horário da sua alimentação e equilibrar essa alimentação, tá? Já vai ajudar você aonde? No sono. Onde esse sono vai ajudar também na produção, um bom sono reparador, ele vai ajudar também no seu sistema imunológico. Olha como uma coisa simples, né? Já vai puxar e vai ter melhora em toda a parte do seu organismo. E observe o loop que a gente acaba entrando com essa questão do horário da alimentação. Eu tô super feliz porque eu tive um dia bom pra caramba, muita vitória, muito sucesso. Vou comemorar jantando 10 horas da noite. O que vai acontecer comigo no outro dia de manhã? Eu vou amanhecer sem fome. Aí eu vou fazer o quê? Achando que eu estou fazendo certo? Pular o café da manhã. Pular o café da manhã. O que vai acontecer com o restante do meu dia? Vai ter mais fome. Vai ter mais fome. Eu vou estourar onde? Lá à noite. Na janta. Eu vou jantar tarde de novo. Aí eu janto tarde de novo, eu não tomo café da manhã. Aí eu entro nesse loop. Sim. Aí, doutor, eu faço jejum intermitente pulando o café da manhã. Está complicado. Tá complicado. Tá? Então, pessoal, atento para essa questão aí do horário da alimentação. A gente acaba fugindo até um pouquinho desse tópico aqui, mas usando a abordagem do jantar noturno. É óbvio, uma vez ou outra você acaba fazendo mesmo, mas no dia a dia, procure trazer esse café da manhã. O ideal é que esse jantar, o ideal é que ele seja até o pôr do sol. Ok? Tá. Então, outro tópico é muito interessante que a gente monitore o progresso. Você vai progredindo ao longo do tempo, você precisa monitorar, tá? E você precisa adotar uma abordagem a longo prazo. Então, essa abordagem a longo prazo, ela vai precisar ser personalizada. Se você não fizer algo para você, Fábio, que você consiga manter, você não vai conseguir levar isso como um hábito. Você vai fazer por um período curto e vai abandonar por conta que não é para você. Não está alinhado dentro da sua rotina. Ele não está programado dentro do que você gosta de comer. Ele não está programado dentro de que você consegue comprar. Ele não está programado dentro do estilo de trabalho que você vai, que você não pode levar a alimentação para o trabalho. Dentro dos meus horários de almoço, de jantar, é complicado mesmo. Então, você precisa monitorar, verificar o que você vai precisar ajustar, verificar o que você vai estar conseguindo manter e o que você não está conseguindo manter quebrando, para que você faça os pequenos ajustes ou grandes ajustes e consiga manter esse programa e esse alinhamento de forma contínua. E o que eu acho engraçado vamos
monitorar nosso progresso. Uhum. E vamos comemorar nossos progressos e nossas vitórias também, né? Aí eu vou comemorar uma vitória que eu perdi 10 quilos num rodízio de pizza. Não, não, Travou, doutora? não, eu acho assim, que pode sim ter pessoas que façam isso, mas eu não acredito assim, uma pessoa quando ela já perde 10 quilos, muitas vezes, eu tô falando por conta que eu trabalho com paciente que perde, né, muitas vezes eu fico feliz quando ele diz pra mim, porque eu também não vou concordar, você sabe que aqui as coisas, né, tem que ser meu ponto de vista, respeito o seu e você respeita o meu. Mas eu tenho muito paciente que diz, doutora, eu fui no aniversário e eu não comi, eu fiquei feliz por conta que eu consegui resistir àquilo. Então, são abordagem não, são, na verdade, ações que ela começa a adotar e começa a colocar em prática. Porque realmente você tem que se policiar. Por conta que, se você gosta de pudim e você vai num local que tem pudim, saiba que a chance é grande de você sair daquele local só depois que você tiver devorado o pudim. Né? Então, você tem que trabalhar com estratégias. Uma que você vai com, não é para você deixar de ser social, não é nada disso. Você vai numa festa, a gente nós colocamos já aqui, faça uma refeição antes, vai sem fome para esse local. Tá? Como uma boa proporção, uma boa porção de proteína, que uma proteína é um macronutriente que mais dá saciedade. Então, são estratégias que você tem que adotar e evitar trabalhar essas abordagens para que você não caia em ciladas, né? Que já é do hábito, que já vem automática para você. E quando cair, normal. Levante o mais rápido possível. Normal. Vai cair. Normal. Normal cair. Normal, sim. É normal cair. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Sim. O que diferencia as pessoas é o quanto tempo você escorregou, caiu, é quanto tempo você vai ficar lá embaixo. Sim. Se você tiver com a cabeça boa, com a estratégia boa e com uma boa orientação, caiu, você levante no outro dia. Errou no jantar, recomece no café da manhã. Errou no café da manhã, recomece no almoço. E assim sucessivamente. Sim. Isso é que vai diferenciar. E uma estratégia de longo prazo, né? O que é essa estratégia de longo prazo? Por exemplo, uma pessoa que precisa perder 20 quilos, 30 quilos. Se ela olhar os 30 quilos, ela fica assustada. Sim. Mas se ela colocar 10, metas 5 pequenas e plausíveis e alcançáveis, é mais fácil eu perder 10 quilos do que eu perder 30. E você acaba não se desestimulando. É isso que eu falo muito com os pacientes. Por conta que os pacientes eles ficam ansiosos. Pelos 30 quilos. Pelos 30 quilos dentro de um resultado muito rápido. Ele quer isso, ele está ansioso por aquilo. Mas lembre-se que você não ganhou 30 quilos em 2 meses. Em 3 meses. Você levou um tempo para ganhar aqueles 30 quilos. Então, não queira perder os 30 quilos também tão rápido. Então, vai muito da abordagem que você vai adotar, né? Vai muito do que você vai estar fazendo. E você precisa, muito interessante, que você precisa saber como manter esse peso. Como vai manter aquele percentual, como você vai manter aquele resultado. Para isso, você precisa realmente trabalhar algo para você personalizado. Perfeito. E o outro tópico nosso é os comportamentos alimentares compulsivos. Sim. Como que funciona isso? Tá. Então, comer em excesso. Tá me olhando por quê? Hã? Tá me olhando por quê? Comer em excesso. Gente, eu vou falar, eu sou uma bocuda, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. Meu paciente, né, Dr. Fábio é meu paciente, cara, ele é teimoso. E eu falei pra ele que ele tem uma abordagem, posso falar? Pode. Claro, sim que posso falar, né? Já tô falando, né? Só se o Abrão vai cortar essa parte aqui. Depois, se ele não cortar na edição, eu não pago esse episódio pra ele. Uma coisa que você sabe que o Fábio ele era obeso, hoje ele tem um percentual aí de 20%, mas é um cara assim que eu admiro muito você, por conta que eu percebo o seu dia a dia lutando aí, e ele faz uma alimentação e tá com mais ou menos um mês, né, que eu avaliei você, que você fez para mim os exames, levou para mim a bio, que com qualquer paciente ele leva para mim. E eu falei, consegui pontuar, eu falei, Fábio, eu acho que nós não temos um resultado maior por conta que você erra em quantidades.
Apesar de só comer para mim no café da manhã ovos, eu preciso que você tire a gema, que às vezes você coloca a gema, né? Por conta da quantidade, ele come uma média de 6 ovos. E às vezes ele erra, e ele sabe disso, assim, até por conta que a gente tem que ser muito claro e muito verdadeiro para que vocês entendam, na verdade, às vezes é uma dor que vocês sentem e é o que a gente vive. É o dia a dia nosso. Então a gente não tá aqui para dizer que a gente faz totalmente tudo correto e que é fácil, não é, por conta que eu tomava café com açúcar. E por muito tempo eu tomei café com açúcar. Gente, quando eu comecei a tirar o café com açúcar, hoje eu não vou tomar café com açúcar. Aí, gente, quando eu chegava de tarde, eu colocava o golinho e aí, caramba, o Fábio já tomava café sem açúcar. E aí eu ia sem ele perceber e tal, e eu ia lá, colocava uma açuquinha. Só uma colherzinha? Só uma colherzinha e tal. Aí eu mexia rapidinho, gente, aí tomava e tal. Gente, quando eu tomava, cara, a consciência pesada aqui, eu digo, gente, eu sou muito fraca. Pelo amor de Deus, como é que eu não consigo ficar sem esse açúcar? Sabe uma estratégia que eu comecei a usar? Foi quando eu comecei a comer batata doce e banana. O docinho da batata doce me dava a sensação de que eu não precisava daquele açúcar. Então, eu comecei daqui a pouco a tomar café sem açúcar. Mas eu não quis, eu poderia, mas eu não tomo café com açúcar, eu tomo adoçante. Gente, a maioria dos adoçantes, eles não fazem bem. Eles simplesmente, ali é só uma sucralose. Eu não vou colocar aqui os adoçantes que a gente pode tirar um episódio só para falar sobre adoçante. Mas olha só, eu não queria trocar o açúcar por um adoçante. Eu queria realmente tirar o adoçante por conta que eu já tive um episódio, eu já tive um câncer. Então, eu queria tirar o açúcar. E uma estratégia que eu usei, às vezes eu pegava... Quantas vezes? Olha, não foi só 1 e 2 vezes que eu caí não, hein? Tá? 3, 4, até esqueci aqui quantas vezes eu caí, mas eu me cobrava. 3, 4 por semana, né? Hã? 3, 4 no tentativa, 3, 4 por semana, 3, 4 no dia. Sim, foi natural, gente, mas eu, mas não, amanhã eu não tomo mais. E hoje eu realmente não tomo mais café com açúcar, né? E isso é um hábito lá na minha casa. Meu filho, 13 anos, o Fábio Filho, ele toma café com whey e leite sem açúcar. Então, uma coisa é um hábito que a gente conseguiu abordar e usar como estilo de vida. E hoje, realmente, e aí a gente voltando lá para o excesso, uma coisa que eu falei para o meu paciente Fábio Rodrigues é que, às vezes, ele peca no excesso. Às vezes eu não sei se é por conta de ansiedade, né? Se é por conta de um estresse ali, né? Muito trabalho. Mas e você se policia, né? Eu acho que você vive ali controlando, porque é difícil, que é uma doença crônica, né? Não é por conta que você está com 20%, se você não se atentar e não observar, o que vai acontecer? Sobe, cara. Não tem como você sair, entende? Então não precisa se enganar. E a gente está trazendo para vocês uma realidade que é uma realidade nossa, né? Eu falo para os pacientes, a vida da gente é sempre uma luta. Sim, é uma luta. E a gente escolhe as lutas que você quer viver. Eu quero viver essa luta com 20% de percentual de gordura corporal, brigando para não passar disso, mas com autoestima boa, sem pressão alta, sem diabetes. Fazendo seus 100K de bicicleta. Fazendo o que eu gosto de fazer, correndo, brincando, do que quando eu tinha 120 quilos, que eu era hipertenso. Gordura no fígado. Então a minha luta era aquela. Sim. Hoje a minha luta é essa aqui é muito melhor. Imagina, um menino com 14 anos, 13 anos de idade, ele não ia ter pique para correr atrás do Fábio Filho. Ia estar, né? Não, Fábio Filho, né? Então tem que carregar a Rafaela, viagens com a Rafaela tem que ser no tonton do papai. Né? E isso é legal, a gente ter, gente, não é ser magro para se exibir. É ser magro para viver bem. É ser magro, ser saudável para que você consiga brincar com seu filho, para que você consiga ter disposição, para que você consiga colocar um tênis e sair correndo, para que você não tenha dificuldade de entrar numa loja e não conseguir vestir a roupa ou vergonha de aquela roupa não ter o número que você vem a caber, para que você tenha bem-estar, para que você tenha uma autoestima elevada, para que você tenha uma boa cognição e para que você realmente consiga prevenir doenças, envelhecer na melhor forma e aproveitando a vida. Então, você tem que fazer isso por você. E a gente coloca aqui o nosso dia a dia e as nossas lutas para que vocês saibam que a gente é igual a você, tá? Cada um sempre com as suas lutas diárias, mas que você consegue fazer, basta você querer. E um outro ponto. Bom, só para finalizar aqui, essa é uma luta que eu vivo.
Sim. Né? De todas essas estratégias aqui, a que eu tenho mais dificuldade. E que você vai ter eu para te ajudar. Vou ter você, graças a Deus. Consigo muito por conta de você, graças a Deus. Vai ser sempre eu sempre observo luta. sua luta. E é uma coisa que... Mas é melhor assim do que poderia estar com a mesma compulsão pesando 120, 130 quilos. A compulsão não seria diferente. O comportamento... Usando as medicações para a pressão alta que você usava. O comportamento compulsivo não seria diferente, porque isso não tem a ver com o meu estômago. Não. Isso tem a ver com a minha cabeça, com meus hábitos. E com os gatilhos que me levam ao comportamento compulsivo. E para isso, entra um outro tema que é o último que a gente vai falar, mas antes... no último a gente vai falar sobre o comportamento compulsivo. Mas eu queria colocar aqui que, mesmo tendo todo esse comportamento, que a gente não combinou de a gente falar, mas é para as pessoas saberem que isso não acontece da noite para o dia, essa mudança. Você precisa ter ciência, alinhar a expectativa, que ela é uma luta diária. Criar uma estratégia para resolver isso. E criar uma estratégia, né? Às vezes você ter seu parceiro que lhe ajuda, né? Às vezes a gente vai falar sobre esse outro tema, que é se você se envolver com um grupo de pessoas, né? Que faça atividade física, que trabalhem os mesmos hábitos, que tenham as mesmas dores, né? Isso te dá muita força, né? Sim, com certeza. Então... O próximo tema, envolva-se com uma comunidade de apoio. O que é uma comunidade de apoio? Conte para mim. Bom, o que é uma comunidade? Tem vários modelos de comunidade de apoio. Desde, por exemplo, um grupo de WhatsApp dos pacientes que já são operados de bariátrica. Ali é uma comunidade de apoio. Claro, uma comunidade de apoio onde todos eles já têm a mesma dor. E tem o mesmo propósito. Uma comunidade de apoio, outro exemplo de comunidade de apoio. De bike. Um grupo de corrida, um grupo de bicicleta. Um grupo de dança de rua. Um grupo de dança de rua, que pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Às vezes é um grupo de amigos que querem perder peso, fazem um desafio entre elas. Antigamente tinha um programa, era Vigilante do Peso, alguma coisa assim. Então, assim, sempre esses grupos que fazem. Uma outra coisa que dá muito certo também, que eu li uma vez, é você fazer compromisso social. Sim. Tá? Hoje, com a rede social aí, as pessoas, você vê muito isso. A pessoa vai lá e posta que decidi que vou perder 40 quilos. Aí ela começa a fazer o dia a dia dela ali, aquilo ali ela está fazendo um compromisso social e serve de fator motivador para que ela consiga alcançar aquilo que ela precisa alcançar. Sim. Então esse também é uma excelente estratégia. Estratégias para que você consiga manter e estar motivado ali, né, ajudar. Aí são para pessoas mais descoladas, que não tem problema em expor o seu dia a dia, tem muito disso mesmo. Sim. Então, qualquer pessoa dentro de casa, sua família, sua esposa que está te ajudando, envolva teus filhos, todo mundo que possa te ajudar nesse processo acaba virando um grupo de apoio, uma comunidade de apoio. Sim, com certeza. Muito, muito legal essa dica, né? Sim. Por conta que as pessoas podem praticar, pessoas que tenham as mesmas dores que você vai fazer por você, sem se importar com a opinião de A ou de B, mas que você faça realmente. Tá? Exatamente. Isso é muito importante. Eu já faço parte aí do seu grupo de apoio, você faz parte do meu grupo de apoio, por conta que, como eu falei, ele não tomava mais café com açúcar e eu era a abelhinha, né? Hoje... Eu já tenho mais de 10 anos que eu não tomo café com açúcar, né? Não. Eu dizia, se o Fábio não toma, cara, eu também consigo. Desse tamanho não toma, por que eu não vou conseguir? Nem pensei nisso. Só faltou falar, né? Não. Eu nem pensei nisso. Eita, hein? Você já viu, hein? E por último... Procure um profissional se necessário. Se necessário. Eu até tirei o se necessário, tá? Procure um profissional para te ajudar. Porque muitas vezes, gente, ela é uma doença. E não está relacionado simplesmente a você mudar a sua alimentação ou você fazer atividade física. Muitas vezes você tem alterações hormonais que você precisa equilibrar, que você precisa fazer o uso de medicação. Muitas vezes ela precisa, a grande maioria, por conta que é uma doença. E você fica ali se frustrando por conta que você não consegue. Doutor, eu já ouvi várias pessoas dizer assim, olha, doutor, eu faço atividade física todo dia, e eu faço isso, e eu faço aquilo, e a balança não muda. Eu preciso de ajuda. Eu decidi procurar ajuda. Porque eu percebi que sozinha eu não consigo. Então isso não é vergonhoso, isso não. E se trata realmente de você querer
dar um passo para você sair daquela fase. E esse passo, muitas vezes, ele precisa de um profissional para te orientar. Sim. O conceito, isso é conceitual. A obesidade Sim. é uma doença. A partir do momento que eu entendo, eu consigo incorporar que a obesidade é uma doença, eu entendo que eu preciso procurar pessoas habilitadas a tratar a minha doença, seja de cunho clínico, de cunho cirúrgico, de cunho nutricional, dependendo de cada um. Mas eu Sim. preciso procurar. Agora, enquanto eu ficar romantizando, achando que eu vou conseguir resolver somente com atividade física, com a minha força de vontade, fica mais difícil. Sim. Por exemplo, voltando ao comportamento compulsivo que a gente citou acima, tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Senão, o que vai acontecer? Em algum momento, você vai fraquejar. Tá? O comportamento ansioso, que também tem muito comportamento ansioso. Aquele paciente que cai, aí o cara erra na quarta-feira a dieta dele na janta. A ideia natural dele. Já é quarta-feira, quinta, já tá chegando o final de semana, segunda-feira eu volto pra minha dieta. Ele passa 4, 5 dias sem. Então, por quê? Porque essa pessoa tá emocionalmente instável, ela não está preparada para aquilo que ela está vivendo. E muitas vezes precisa de medicação prescrita por psiquiatra, sim. Sim. Precisa. Isso não é vergonhoso a pessoa ter que tomar remédio para isso, para controlar isso, não. Sim. Então, a gente precisa ter essa ajuda profissional para que você consiga tratar a sua doença. Um hipertenso, ele tem que ir no cardiologista sistematicamente tomar o remédio dele. Se o primeiro não dá certo, ele associa o segundo. Se o primeiro e o segundo não dá certo, coloca um terceiro. Se o primeiro, o segundo e o terceiro começa a ficar forte, bota um quarto, muda o remédio, tira o primeiro, até ele achar o equilíbrio. Sim. E a pessoa faz isso a vida inteira sem ver nenhum problema. É verdade. Agora, para tratar a obesidade, que é uma doença muito complexa de ser tratada, que de repente o controle da obesidade, na maioria das vezes, controla a hipertensão, a pessoa não quer tomar remédio, acha que é errado, não acha que é ansioso, não acha que é compulsivo. Esse comportamento de negação piora muito a relação da doença e faz com que as pessoas acabem não fazendo aquilo que precisa ser feito e muitas vezes procura argumentos, subterfúgios para que não faça aquilo que precisa fazer. E isso é muito triste. Verdade. Tá? E hoje está até perigoso você falar aí algumas coisas em relação à obesidade, porque as pessoas da era da romantização da obesidade acabam atacando quem não concorda com isso. Então, infelizmente, está tomando esse caminho, mas a gente precisa lutar sempre contra. E entender que a obesidade é uma doença que precisa de tratamento, precisa de medicação, precisa de ajuda sim, tá? Sem essa história de ficar romantizando. Procure um nutricionista, procure um médico, procure um nutrólogo, procure um cirurgião bariátrico, seja lá aquilo que você entendeu para que você consiga receber ajuda, que é fundamental para que você consiga traçar essa estratégia aqui, para que você possa não só perder peso, mas evitar que ganhe peso novamente, que esse era o propósito do nosso episódio de hoje. Ótimo. Parabéns, doutor Fábio. Eu que te agradeço, doutora. Tá? Depois de dar um monte de no meu olho hoje. A ideia não foi essa da no seu olho. A ideia foi justamente a gente apresentar para vocês, na verdade, a nossa realidade, as nossas lutas e o que é que nós fazemos, né, para aplicar isso no nosso dia a dia, dentro da nossa realidade. Eu não vou nem falar para os seus pacientes que a senhora tomava Coca-Cola no café da manhã, não. Tá? Sim, eu tomava Coca-Cola. Já pensou no café da manhã? Quando eu conheci você tomava Coca-Cola no café da manhã. Era verdade. Pessoal, eu tomava Coca-Cola, não era nem café, maninha. Não era nem café com açúcar, não. Não era nem café com açúcar. O meu neguinho era Coca. E quando eu acordava, já era com vontade, assim, chega aquele sabor, aquela necessidade absurda de tomar aquele... Faz muito tempo que eu não tomo Coca, né? Faz muito tempo que eu não tomo refrigerante. E assim, se eu conseguir, tá? Eu não nasci desse jeito, né? Eu tenho 45 anos, mas eu não nasci comendo só o brócolis com a cenoura, não. Era Coca-Cola de manhã. Será que eu trocava leite? Minha mãe, que Deus a tenha, né? Será que eu trocava leite por Coca? Acho que a mamadeira era de Coca. A mamadeira era de Coca, né? Mas não, pessoal, brincadeiras à parte. Na verdade, a gente traz para vocês que a gente é pessoas, entendeu? Cheia de erros e cheia de defeitos e que a gente, sim, nós errávamos muito na nossa alimentação. E nós fizemos uma escolha. A escolha realmente é envelhecer com qualidade de vida para que a gente possa aproveitar o que a gente tem de mais precioso, que é a vida.
A vida ao lado da nossa família, a vida ao lado dos nossos amigos, né? Ter prazer, né? Poder aproveitar os nossos filhos, né? Da melhor forma. Aproveitar a vida ao lado das pessoas que a gente ama. Que a gente ama. Isso mesmo, tá? Doutor Fábio, muito obrigada, tá? Eu te vou aqui. agradeço. Muito obrigada por mais uma vez estarmos Obrigado juntos. pelas dicas aqui, tá? Eu senti Tá. aqui as indiretas, tá Não, bom? ele vai se comportar na próxima, eu digo pra você se ele está se comportando, Tá porque ele dado fez, o recado. ele fez aqui um comprometimento aqui. Como é que é, doutor Fábio? Não, tirando aqui a questão da Não, quantidade aqui. É um comprometimento, como é que é? Social? Compromisso social. Ele fez um compromisso social com vocês, hein? Eu vou deixar aqui. Envolva-se em uma comunidade de apoio. Estou fazendo um compromisso social. Não, eu tô falando lá do evite comportamentos excessos. Sim. Aí eu tô usando esse de baixo aqui para poder melhorar o de cima. Tá. Tá bom, então. Olha, ele tá com compromisso aqui na próxima, eu falo o que esse meu paciente ele tá fazendo aí, tá? Olha só, doutor Fábio agora já percebeu, né? Pessoal, então, brincadeiras à parte, muito obrigada aqui por mais uma vez aqui nós estarmos juntos aqui, trazendo aqui as estratégias para que você consiga evitar o efeito sanfona. Tá? Então, pessoal, brincadeiras à parte, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui trazendo para vocês as estratégias para que você consiga evitar o efeito sanfona. E aí, continue seguindo a gente, tá? Meu Instagram é doutora Patrícia Santiago _ Então, ative aí o sininho para que você fique recebendo as notificações, tá? E fique por dentro dos próximos episódios. Aguardo vocês, hein? Pessoal, gratidão eterna para vocês também. Siga lá na rede social, dr.fabio.rodrigues.manaus. Comprido esse Instagram, hein? E siga também aqui no canal do YouTube. Indique para aquelas pessoas que você acha que precisa escutar. E esse bate-papo que a gente acabou de ter aqui. E é muito autêntico, são estratégias que nós usamos no nosso dia a dia e indicamos para você. Dá certo, fácil não é, mas se fosse fácil não precisava de orientações e de ajuda. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.